Olá, a paz do Senhor. Estamos juntos mais uma vez para a quarta reflexão dessa série teológica acerca dos atributos incomunicáveis de Deus. No programa anterior, nós falamos sobre as definições teológicas sobre a onipotência divina. No programa de hoje, nós estaremos juntos refletindo sobre a base bíblica, a fundamentação bíblica da onipotência de Deus. Seja muito bem-vindo ao Teologia Viva. Veremos nesta reflexão a exposição bíblica do atributo incomunicável da onipotência. Há muitos textos bíblicos que nós poderíamos abordar, mas nós escolhemos alguns e vamos comentar estes alguns textos que nós escolhemos, porque nós sabemos que toda e qualquer fundamentação bíblica para toda e qualquer doutrina bíblica, ela se estende desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E nós já vimos isso, a revelação de Deus é progressiva, isto é, no Antigo Testamento Deus se revela, mas à medida que as páginas sagradas vão avançando, essa revelação vai aumentando de mais a mais, até chegarmos, por assim dizer, de uma forma um tanto poética, ao sol do meio-dia da revelação bíblica, que é a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, com a exposição da doutrina bíblica da onipotência não é diferente. Nós vamos citando aqui alguns textos, tanto do Antigo Testamento, como também do Novo Testamento. Não é? E como dissemos, há uma vastidão muito grande de textos, mas nós escolhemos alguns desses textos para comentar. O próprio Deus se apresenta nas páginas sagradas como sendo o Todo-Poderoso, isto é, como sendo o Onipotente. Por exemplo, está escrito em Gênesis capítulo 17 e o verso 1 seguinte: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Queridos, nós todos conhecemos a história de Abraão. Nesse texto, na realidade, Deus está reaparecendo a Abraão para confirmar a ele uma promessa feita no capítulo 12. Nós sabemos que no capítulo 12, quando Abraão ele já era um senhor de idade, tinha 75 anos, ele recebeu uma promessa da parte de Deus dizendo que seria pai. Isso já soou como sendo impossível porque tanto ele já tinha uma idade um tanto avançada, como a sua esposa tinha sido estéril a vida toda. E aqui no capítulo 17, Deus vai reaparecer a Abraão para confirmar a promessa, e é claro, no que Deus estava confirmando a promessa a Abraão, estava também renovando o seu ânimo em relação à promessa por conta do tempo de espera. Não é? Todos nós, como dissemos, conhecemos essa história, a história de Abraão, de como aos 100 anos de idade ele foi pai, e ele foi pai por uma intervenção miraculosa da parte do Senhor. Somente Deus poderia ter realizado tal obra, uma vez que, como dissemos, Sara, sua esposa, quando recebeu a promessa, ela era mais nova do que Abraão, não é? 10 anos mais nova do que Abraão, tinha 65 anos, mas quando a promessa se cumpriu, Sara tinha 90 anos de idade. Então, a concepção, a gestação, o parto, a amamentação do menino Isaque só poderia ser fruto da onipotência divina. Ninguém, além de Deus, poderia ter realizado tal proeza. Por isso que ele se apresenta a Abraão no capítulo 17 como sendo o El Shaddai, como sendo o Todo-Poderoso, como sendo o Deus onipotente. Para o Deus onipotente, nós queremos afirmar aqui, não é, nesse programa, que é um tanto mais devocional, porquanto traz uma fundamentação bíblica, ele não é tão técnico como o primeiro, não é, de cada atributo, que traz definições teológicas. Nós queremos dizer a todos vocês que para o Deus onipotente não há nada difícil. Eu ainda não disse que não há nada impossível, estou dizendo que não há nada difícil, conforme está escrito em Gênesis capítulo 18 e o versículo 14. Está escrito o seguinte: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Nós lembramos a vocês aqui que o contexto desse texto diz o seguinte, que os anjos do Senhor foram até a tenda de Abraão e Sara, e quando eles
confirmaram a promessa, Sara riu. Mas o riso de Sara, diante da confirmação da promessa, foi um riso de deboche, de incredulidade, achando que ela, aos 89 anos, jamais conceberia e teria um filho. Mas aí o anjo percebeu que ela riu, repreendeu ela e perguntou a ela: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Por este tempo, o tempo de uma gestação, eu voltarei aqui e Sara terá um filho, ou seja, Sara terá concebido e terá dado à luz a um filho, e a promessa do Deus Onipotente, feita 25 anos atrás, haverá de se cumprir na vida de Sara. Mas, além de não haver nada difícil para o Deus Onipotente, nós podemos afirmar também que para o Deus Onipotente não existe nada impossível. E esse texto que nós vamos citar aqui é conhecidíssimo de todos, principalmente no meio evangélico, que tem um contato frequente com as Escrituras Sagradas. Está escrito em Lucas capítulo 1, versículo de número 37, o seguinte: porque para Deus nada é impossível. E aqui eu lembro a você que o texto de Lucas, não é o Lucas 1:37, descreve o momento em que o anjo Gabriel disse a Maria que ela haveria de conceber sem ter intimidade conjugal com homem algum. Imagine então, não é? Se para hoje isso já parece algo absurdo, imagine 2000 anos atrás. De fato, seria impossível ao ser humano, não é, que houvesse esse tipo de concepção, porém não foi impossível a Deus. Ela, Maria, engravidou pelo Espírito Santo, ou seja, ela recebeu no seu útero, por uma ação do Espírito Santo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, isto é, o Filho, o Cristo de Deus. E nós podemos dizer a vocês que somente o Deus Onipotente poderia realizar tamanha maravilha. Eu lembro aqui a vocês, milagres e maravilhas são obras exclusivas do Deus Onipotente. Milagres, geralmente, é a suspensão das leis naturais em relação a pessoas, de respeito a intervenções sobrenaturais nas pessoas. Maravilhas diz respeito a operações miraculosas, sobrenaturais de Deus nas coisas, na natureza. Então, quando dissemos que Deus operou um milagre, geralmente estamos dizendo que Deus operou um milagre numa pessoa. E quando dizemos que Deus operou uma maravilha, estamos dizendo que Deus suspendeu as leis da natureza em relação às coisas, em relação à natureza. Nós vamos deixar isso claro com outros textos bíblicos depois, tá certo? Então, eu voltando aqui para o texto de Lucas 1:37, somente o Deus Onipotente poderia realizar tamanha maravilha, ou seja, o Espírito Santo colocar a segunda pessoa da Santíssima Trindade no útero de Maria. E por que nós estamos dizendo isso? Nós estamos dizendo isso porque Cristo é Deus. Que fique isso bem claro. Isso aí seria tema para uma outra série teológica no Teologia Viva, né? Cristologia. Cristo é Deus. Eu estou dizendo isso e enfatizando isso porque ao longo da história do cristianismo, ao longo da história do pensamento cristão, sem sombra de dúvida, as primeiras e as maiores controvérsias teológicas giraram em torno da pessoa de Cristo. Inclusive pessoas dizendo que Cristo não é Deus, enfim. Mas eu quero dizer aqui, voltando para o texto de Lucas 1:37, que Cristo é Deus. E sendo Ele Deus, Ele é onipresente. Ou seja, Ele é maior do que a terra e Ele é maior do que os céus. Então, Cristo é Deus e, portanto, onipresente e, portanto, imenso. E, portanto, maior do que a terra e os céus. Como alguém de um tamanho desse, de um tamanho imensurável, Cristo, se transformaria num ser tão pequeno, de maneira a caber no ventre de uma mulher? Como isso seria possível? Possivelmente, a encarnação do Verbo, ou seja, a concepção de Cristo no útero de Maria, foi a maior operação de maravilhas realizada pelo onipotente Deus na história da humanidade, na história de todas as coisas, porque o Cristo se reduziu ao ponto de caber no útero de Maria. Uma outra referência bíblica está no Salmo de número 62 e o verso de número 11, isso para fundamentar a onipotência divina na Bíblia Sagrada. O salmista diz o seguinte: uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus.
Veja, Deus é onipotente e todos os demais poderes, sejam dos homens ou das criaturas angelicais, todos os demais poderes que existem, emanam, derivam-se do poder divino. Assim, nós podemos dizer que Deus é a fonte do poder, ao passo que os homens e os anjos são apenas córregos desse poder. Enquanto Deus é a fonte, os homens são pequenos córregos que já bebem dessa fonte do poder. Por isso que o salmista diz: o poder pertence a Deus. Há uma passagem bíblica também que ilustra de maneira perfeita essa realidade, que o poder pertence a Deus. Aí a gente já viaja para o Novo Testamento, porque nós estamos falando do julgamento de Jesus por Pilatos. Está escrito o seguinte, em João capítulo 19, versículo número 10 e 11. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Interessante, não é? O pobre Pilatos, por um momento, não é? Ele pensou que tinha poder em si mesmo, mas ele aprendeu ali com Jesus que o seu poder procedia do Pai Celestial, porque ele disse: eu tenho poder para te livrar, eu tenho poder para te mandar crucificar. Jesus disse: não, o teu poder, ele vem do alto, a tua autoridade, ela vem do alto, ela vem do Pai Celestial. Após receber uma tremenda revelação do próprio Deus, né, e do seu poder, o patriarca Jó exclamou maravilhado, dizendo o seguinte, uma outra expressão bíblica conhecidíssima no meio protestante: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Como vimos nas definições teológicas, Deus pode tudo o que deseja, tudo o que quer, e quando ele intenta fazer algo, então torna-se absolutamente imparável, pois nada e nem ninguém consegue detê-lo ou impedi-lo. E por que nós citamos a referência de Jó também para fundamentar essa onipotência divina? Porque o estado a que Jó chegou era um estado absolutamente deplorável e aos olhos de qualquer ser humano na face da terra, mesmo os mais otimistas, era um estado absolutamente irreversível. Eu lembro a você que Jó, ele perdeu tudo o que possuía de uma só vez, em um só dia. Um homem extremamente rico, e aí ele perdeu todas as suas riquezas em um só dia. Ele perdeu todos os seus empregados em um só dia. Ele perdeu todas as suas propriedades em um só dia. Ele perdeu os seus 10 filhos em um só dia. E, posteriormente, Jó perdeu toda a sua saúde. Ficou chagado da planta do pé até o alto da cabeça. De forma que quem olhava para Jó dizia que o caso dele era um caso perdido, né? Que a causa dele era irreversível, que a melhor coisa que poderia acontecer a ele seria a morte, porque a morte colocaria um fim no seu sofrimento. Então, somente uma intervenção do Deus onipotente é que poderia reverter aquele quadro. E foi exata e precisamente isso que aconteceu. Lá no capítulo 42, a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó enquanto Jó orava pelos seus amigos. E essa mudança de cativeiro foi tão tremenda, foi tão extraordinária, foi tão fantástica, que a Bíblia diz que Deus restituiu a Jó o dobro de tudo aquilo que ele possuía. De forma que Jó estava no estado deplorável, estava no estado terminal, mas o Deus onipotente foi lá, reverteu o quadro, reverteu a situação, mudou o seu cativeiro. E aí, é claro, diante da intervenção do onipotente Deus, Jó não teria outras palavras senão essas que nós acabamos de citar: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Daí, já aproveitamos para fazer menção de um outro texto maravilhoso das Escrituras, não é, que faz referência não apenas do atributo da onipotência, mas também de todos os demais atributos incomunicáveis de Deus. Eu, pelo menos, considero esse texto que eu vou citar agora o texto áureo dos atributos de Deus na Bíblia Sagrada. Nós estamos nos referindo à
Isaías capítulo 43 e o versículo de número 13. Eu lembro a você que Isaías, sem sombra de dúvida, foi o profeta mais usado por Deus para falar sobre a sua soberania, sobre a sua majestade, sobre a sua grandeza. Está escrito o seguinte, em Isaías capítulo 43 e o versículo número 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É interessante, não é? Neste versículo, que é completo em si mesmo, nós notamos claramente a eternidade. E por que nós notamos a eternidade? Porque ele diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou, ou seja, ainda antes que houvesse contagem de tempo, Deus já era Deus. Nós notamos a imutabilidade de Deus, sobre a qual nós dedicaremos também outro programa. Por quê? Porque ele diz, ainda antes que houvesse dia, ele não diz, eu era, ele diz, eu sou. Isso porque Deus é imutável. Era como se ele estivesse dizendo, eu já era como sou agora. Eu já era antes que houvesse tempo, antes que houvesse dia, como eu sou depois que passou a haver dia. Não é? Então veja, só no versículo, eternidade, imutabilidade, onisciência. E por que onisciência? Porque ele diz, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Por que é que ninguém escapa de Deus? Porque Deus sabe onde estão todas as pessoas. Mas não apenas a onisciência é destacada aí, a onipresença também. Por que é que ninguém escapa de Deus? Porque Deus está em toda parte ao mesmo tempo, de forma que é impossível nós escaparmos das mãos de Deus. E por fim, é destacada também nesse versículo maravilhoso de Isaías 43 e 13, a onipotência divina. Por quê? Porque ele termina o versículo dizendo, operando eu, quem impedirá? Não existe sequer uma obra de Deus que tenha sido abortada por alguém, impedida por alguém. O que ele deseja fazer, ele o faz, seja na terra, seja no céu. Deus é onipotente na terra e Deus é onipotente no céu também, seja no tempo ou na eternidade. Isso porque, como nós vimos nas definições teológicas acerca da onipotência divina, no programa anterior, nós vimos que há uma correlação entre a onipotência divina e a sua eternidade. Por quê? Porque Deus sempre foi, é e sempre será onipotente. Por isso que nós estamos dizendo que nenhuma obra dele pode ser impedida nem no tempo, nem na eternidade. Nem mesmo as leis da natureza, que foram estabelecidas pelo Senhor, o impedem de realizar algo que exija uma suspensão temporária dessas leis. Ele pode suspender temporariamente as leis que ele mesmo estabeleceu, as leis naturais. E isso é milagre, e isso é maravilha. Suspensão temporária das leis naturais estabelecidas, da lógica estabelecida por Deus. Por exemplo, em Êxodo capítulo 14, versículo 22, Deus fez as águas do Mar Vermelho se abrirem e ficarem como muros à direita e à esquerda do povo de Israel por muitas horas. Então, isso é absolutamente impossível de acontecer do ponto de vista natural, do ponto de vista dos recursos tecnológicos. Mas para o Deus onipotente não foi nem é impossível. A mecânica daquele mar foi totalmente alterada pelo poder divino. Isso será sempre impossível ao homem, porém o Senhor fez por meio de um vento que ele mesmo fez soprar. E é interessante que um dos salmistas diz que, de forma poética, não é claro, que esse vento que Deus fez soprar e que dividiu o Mar Vermelho em duas partes e criou paredes de água aos lados do povo de Israel, foram sopradas pelas narinas divinas. Coisa tremenda, não é? Deus, sem sombra de dúvida, é onipotente. Um outro exemplo, que está muito bem descrito acerca da atuação da onipotência divina no seu povo, na vida de pessoas, está no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, versículos 1 ao 6. A Bíblia nos diz, queridos, que utilizando-se do profeta Eliseu, o Senhor também suspendeu temporariamente uma lei da natureza que ele mesmo estabelecera. Nós estamos nos referindo ao episódio em que Deus fez o ferro, veja, não o cabo de madeira, mas o ferro do machado flutuar. Até hoje, parece algo tão simples, mas isso é até hoje impossível, sempre será impossível aos homens, mas é possível ao onipotente Deus, porque ele fez o ferro do machado flutuar e o restituiu àquele
que o perdera. Mas talvez uma das maiores demonstrações da onipotência divina de todos os séculos tenha sido demonstrada no tempo de Josué. Estou falando de Josué, filho de Num, que foi o sucessor do inesquecível Moisés, do grande Moisés. Está escrito que por quase um dia inteiro o sol e a lua se detiveram em seus lugares. Nós lembramos aqui dessa batalha em que Josué, orando ao Senhor com fé, veja que a fé ativa a atuação da onipotência divina ao nosso favor. Então ele deu ordem ao sol e deu ordem à lua para que ele pudesse terminar aquela batalha que ele estava vencendo. E a Bíblia nos diz que o sol e a lua pararam por quase um dia inteiro, por quase 24 horas. Há cientistas sérios, né, e com respeitável saber científico que afirmam que para que o sol e a lua se comportassem dessa forma, ou seja, se mantivessem parados por quase 24 horas, toda a galáxia, né, teria que ter parado também. Mas, como a nossa galáxia está integrada em um conjunto de bilhões de outras galáxias, todas elas, veja que coisa extraordinária, todas essas galáxias, isto é, o universo inteiro, teria que ter parado. E isso só poderia ter sido operado pelo Deus onipotente, que é muito maior do que o universo. E essa maravilha está registrada no livro de Josué, no capítulo 10 e o versículo número 13. Estamos citando referências bíblicas porque estamos no programa que trata sobre fundamentação bíblica da onipotência divina. A onipotência de Deus é tão grande, mas tão grande, e vai tão além da nossa capacidade de percepção, que ela pode ser exercida em relação às coisas reais, ou seja, às coisas existentes, e essa onipotência também pode ser exercida em relação às coisas possíveis, ou seja, que não existem. Deixa eu explicar isso aqui novamente. Eu estou dizendo que a onipotência de Deus, o poder de Deus, pode ser exercido em relação às coisas que existem e às coisas que não existem. Parece uma loucura, não é? Mas para comprovarmos isso à luz da Bíblia, nós citamos o texto de Romanos capítulo 4 e o versículo número 17. Veja o que está escrito, por favor. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creio, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Percebeu aí o detalhe do texto? O Senhor aqui, ele chama as coisas que não são como se elas já fossem. Ou seja, o Senhor fala com o nada, exerce poder sobre o nada e cria a partir do nada. O primeiro versículo da Bíblia é uma prova cabal do que estamos afirmando aqui. Não é que o poder de Deus, a onipotência de Deus é exercida em relação às coisas possíveis, em relação às coisas que sequer existem. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 está escrito o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse versículo é conhecidíssimo. Veja como é imensurável a onipotência divina. Deus criou todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, materiais e espirituais, tudo foi criado a partir do nada, uma vez que do nada, a não ser o próprio Deus, existia. Então, nada existia além de Deus quando Deus começou a criar todas as coisas. Assim, o conselho eterno da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, criou todas as coisas quando nada, senão a própria Trindade existia. Para ser ainda mais preciso, quando somente a Trindade era, uma vez que o que existe veio a existir. Na realidade, Deus não apenas existe, Deus é, desde a eternidade, sem nunca ter vindo a ser e sem a menor possibilidade de deixar de ser. Então, é só uma linguagem para a gente compreender quando a gente diz assim, Deus existe. Ora, tudo que existe veio a existir, então Deus não apenas existe, Deus é. E Deus é sem nunca ter vindo a ser. Deus nunca veio a ser, Deus é desde toda a eternidade. E Deus nunca vai deixar de ser. Esse é o Deus onipotente a quem nós adoramos, reverenciamos e prestamos culto também.
O próprio Cristo se identifica como todo-poderoso em alguns momentos. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, está escrito o seguinte: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Veja que o Jesus ressuscitado, que durante o seu ministério terreno havia se esvaziado do exercício da sua onipotência, eu disse que Jesus, sendo Cristo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo o próprio Deus, se esvaziou não da sua essência, não da sua natureza, não. Ele se esvaziou também, dentre outras coisas, do exercício da sua onipotência. Então agora o Jesus ressuscitado recebe de volta tal prerrogativa e exclama com todas as letras que todo o poder lhe fora dado. Ou seja, o Senhor afirma, Jesus afirma, com todas as letras, a sua própria onipotência. É como se ele estivesse dizendo, olha, é-me dado todo o poder, é-me dado a onipotência de volta nos céus e na terra. Ainda podemos citar uma última referência neotestamentária, isto é, do Novo Testamento. Você percebeu aí que nós, o programa inteiro, citamos tanto textos do Antigo Testamento como do Novo Testamento para trazermos a fundamentação bíblica da onipotência divina. E o último texto que eu quero citar está no último livro da Bíblia. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, está escrito o seguinte: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Interessante essas palavras de Jesus, não é? Quando ele cita esse versículo de Apocalipse 1 e 8. Em primeiro lugar, ele diz eu sou. E por que ele diz eu sou? Uma expressão que dentro do contexto judaico diz respeito somente a Deus. Ora, se Jesus é Deus, ele pode dizer eu sou. Ele diz eu sou o Alfa e o Ômega, princípio e o fim. Alfa e Ômega, primeira e últimas letras do alfabeto grego. E quando ele diz eu sou o Alfa e o Ômega, princípio e fim, ele está dizendo que tudo começou com ele e tudo terminará com ele, porque ele criou todas as coisas e ele dará desfecho de todas as coisas. Ele diz o Senhor, que é, que era e que há de vir. E com todas as letras Jesus diz o Todo-Poderoso, ou seja, o onipotente Deus. Nós poderíamos citar muitas outras referências, mas nos damos por satisfeitos com essas referências citadas que comprovam a verdade, não é? Irrefutável, incontestável de que Deus é onipotente. Assim chegamos ao final de mais um programa. E se você gostou desse conteúdo, se você se sentiu abençoado por esse conteúdo, queremos pedir que você compartilhe ele em todas as suas redes sociais. Nosso objetivo aqui é que esse programa sirva de bênção e de edificação para todos quantos estiverem em contato com ele. Que Deus abençoe. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.